Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os 3 princípios sociais dos contratos que foram recentemente alterados pela Lei 13.874/2019, chamada de Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Essa declaração inicialmente foi uma medida provisória que posteriormente foi transformada em lei e alterou expressamente o Código Civil. O primeiro princípio que eu gostaria de falar para vocês é o princípio da função social do contrato, que está no primeiro artigo de contratos, que é o artigo 421. Esse princípio traz como regra que os interesses individuais das partes devem estar em consonância com os interesses sociais, o interesse coletivo. E aí, no caput do artigo 421, que foi pouco alterado, trouxe a seguinte redação: a liberdade de contratar deve ser exercida nos limites da função social. O que é que isso significa na prática? Significa que o contratante tem a liberdade de escolher com quem ele vai contratar e o que ele vai contratar, mas isso está limitado à função social, que nada mais é do que o interesse coletivo. Até aí não teve muita novidade. A novidade foi inserida no seu parágrafo único, que não existia inicialmente. Então agora o artigo 421 tem um parágrafo único com a seguinte redação: preste atenção, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Aí está a novidade, a primeira novidade que eu gostaria de falar para vocês. Em relação ao princípio da intervenção mínima, é um princípio desconhecido pelos civilistas, nunca foi tratado pelo Código Civil, mas ele determina que o Estado ele não deve interferir nas relações privadas. Os próprios contratantes devem escolher o seu contrato, as suas cláusulas, as suas regras, os seus prazos, sem que o Estado interfira, seja ele através do Poder Legislativo, Judiciário ou Executivo. A segunda alteração do parágrafo único é trazer a revisão contratual como exceção. Também aí não há novidade alguma, porque sempre a regra foi o pacta sunt servanda, o princípio da obrigatoriedade, a não alteração unilateral do contrato e a exceção é a revisão contratual, que eu falarei expressamente mais adiante. O segundo princípio social dos contratos é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé ele não foi expressamente alterado por essa nova lei, mas ele traz dentro dele um comportamento, uma conduta do indivíduo de acordo com padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Então, boa-fé é um comportamento. Comportamento de que forma? Comportamento entre os contratantes. Comportamento de que forma? Um comportamento honesto, leal, verdadeiro, transparente. Ou seja, não se pode entender que no contrato uma parte tem uma vantagem sem fundamento em razão da outra parte, porque ela deve ser honesta. Um contratante deve ser honesto em relação ao outro. E esse princípio da boa-fé, ele deve ser aplicado em todas as fases contratuais. Na fase pré-contratual, na fase inicial, de execução, conclusão e pós-contratual. E o último princípio dos princípios sociais, que é a revisão contratual, é um princípio que não é novo no direito civil, mas que tem dentro dele 2 teorias que nós podemos aplicar. Uma delas é a teoria da imprevisão, que está lá em obrigações, que traz como requisito que o fato seja imprevisível e que atinja toda a sociedade ou grande parte dela. E a segunda teoria, dentro da revisão dos contratos também, é a teoria da onerosidade excessiva, que tanto está expressa no CDC quanto no Código Civil. E para o preenchimento dessa teoria da onerosidade excessiva, nós precisamos 2 requisitos. Primeiro, que o fato seja superveniente e segundo,
que esse fato traga onerosidade para os contratantes. Então, são essas dicas que eu gostaria de falar para vocês. Se vocês gostaram das dicas, curtam o vídeo. Se vocês acharam interessante esse vídeo, compartilhem com seus amigos. Até a próxima!